Fux, bora falar desse cara que é tido como o preso político número 1 dentre esses processos da juristocracia brasileira, né? O Felipe Martins, já citamos ele algumas vezes aqui no Tapa da Mão Invisível, vamos nos aprofundar um pouco, né? É isso aí, vamos falar de um dos do cara talvez mais perseguido pelo regime atual, né? E é muito interessante a história de como aconteceu tudo isso. Para quem não sabe, o Felipe Martins foi preso em fevereiro de 2024, 8 de fevereiro, eu acho, de 24, em Ponta Grossa, no Paraná, na casa da namorada dele. Depois de ter feito uma viagem de Brasília a Ponta Grossa de avião, a PF prendeu ele por acusá-lo de ter entrado nos Estados Unidos lá na viagem, aquela famosa que o Bolsonaro fez no final do mandato dele, de 22 ainda, antes do quebra-quebra do dia 8 de janeiro. Eles acusaram que o Felipe Martins estava no voo e não tinha feito o acesso adequado, os controles migratórios, né? A saída adequada do Brasil, né? A Não tinha feito. saída, né? Até a gente estava discutindo aqui, assim, por que aquela viagem lá de 22, né? Por que eles estavam preocupados se o Felipe Martins estava dentro do avião com o Bolsonaro no dia? E daí é por causa disso, né, Júlio? O que é essa matéria aí? O Moraes citou a viagem inexistente do Felipe Martins em decisão que nega o passaporte do Bolsonaro, né? Eles querem acertar o Bolsonaro de tudo que é forma e estão tentando pressionar o cara aqui de qualquer forma para tentar chegar no chefe, né? E daí nisso, lá numa possível viagem lá em dezembro de 22, Bolsonaro ainda era presidente, estava nos seus últimos dias na presidência, ele foi para Orlando depois, né? Ele não estava no dia da posse do Lula, no dia 1º de janeiro, e se alegava que o Felipe Martins teria ido ali junto, ou dias antes, ou na comitiva, mas teria ido ali em dezembro, e daí agora em 24, no âmbito das investigações, se identificou que ele poderia estar tentando fugir, né? Que o Felipe Martins poderia estar tentando fugir, daí ele, como é que é? Até numa reportagem citada aqui, que ele foi com pouca roupa para Ponta Grossa, ele não tinha levado pouca roupa, então ele estava fugindo. É bizarro, cara, é bizarro. Esse cara, ele ficou preso lá de 24 até recentemente, né? Ele foi solto, acho que há pouco tempo atrás. O plano todo, né, Júlio, é que ele tinha dado entrada nos Estados Unidos. O Felipe Martins deu entrada nos Estados Unidos, mas ele não foi de verdade. E aí que entra toda a questão. Foi quem é que forjou, porque foi alguém forjou a entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos, lá no documento de imigração americano. Como que isso Alguém tá aconteceu? mentindo muito, né? Ou o Felipe Martins foi para os Estados Unidos, veio para os Estados Unidos. E ele. Não, isso já foi provado que não, porque tanto o celular dele Tá, estava na ok, mas época, digamos estava assim, na... digamos que o cara tenha feito todo um aparato de. Deixou o celular com a esposa ligado, sabe? Digamos que ele tenha feito um baita de um planejamento para conseguir fugir, entendeu? Ou ele fez, ou se comprova que ele fez um super plano de fuga, muito mirabolante, ou se comprova que tem alguma coisa errada aqui no sistema dos Estados Unidos de registro da entrada dele, porque tem o registro da entrada dele, né? Então tem um caroço muito grande nesse angu, né? Exato, e tem tipo a entrada dele nos Estados Unidos num documento oficial americano, o Departamento de Imigração, ou um dos Um departamentos dos do governo departamentos federal, federal aqui. está investigando como é que foi forjada a informação de que o Martins tinha entrado nos Estados Unidos, até com passaporte. Olha só que bizarro. Passaporte que ele já tinha perdido e uma entrada com o nome Felipe, só que é Felipe com I. E curiosamente, né, ao longo do processo da denúncia contra ele e tal, que ele é citado no processo brasileiro, é citado Felipe com E várias vezes. E assim, é quase como se alguém estivesse tentando ser criativo, né, Júlio? É, De ajudar a construir uma narrativa para prejudicar o Felipe Martins e justificar botar ele na cadeia. e Não daí que eu assim, acredito. Fala. e por que esse cara é tão valioso para para essa gente, né? Porque ele é incriminado de estar no planejamento do tal do golpe. Lá em dezembro, porque o Bolsonaro estava para sair, né? Dias depois ele ia sair, no dia 31 de dezembro de 2022. Então, eles estavam armando um golpe dentro do Palácio do Planalto. Então, tem toda uma ida e vinda de documentos de comprovação de entrada de pessoas dentro do palácio. E daí o Felipe comprovando que ele não entrou no palácio naquele dia. Foi no dia que foi apresentada a tal da minuta de golpe. E daí, nesse mar de informações completamente conflituosas, porque a gente que é do público, a gente não entende muito bem o que está acontecendo, é a primeira vez que o Felipe fala. Então, assim, por que a gente está fazendo esse react aqui? Qual é o momento histórico que tá acontecendo aqui? O cara pode falar. Isso é muito triste, cara. Depois de
3 anos de investigação quase, né? Porque foi fim de 22 que começou esse rolo todo. O cara só conseguiu falar claro agora para todo mundo ouvir hoje, ontem, né? Dia 24 de julho de 2025, numa audiência onde ele pôde falar um pouco ali o que está se passando na vida dele, né? E o que ele pode se defender, porque até então a gente ouvia o advogado dele, evidente. O que ele falou agora são coisas que o advogado dele já tinha trazido, mas ouvir o cara que está sofrendo tudo isso pela primeira vez, poder falar só agora, isso é muito triste, o jeito que a justiça está sendo feita no Brasil, né? Ele está com várias restrições. A justiça não, o processo judiciário, né? Isso. Então, essas restrições todas são muito interessantes, porque eles usaram todo esse arcabouço e chegou ao ponto, né, Júlio? Pode avançar ali para outra matéria. Chegou ao ponto de que a Polícia Federal, que tinha justificado a suposta ida dele para os Estados Unidos como a razão para prendê-lo preventivamente, ao ser descoberto que, na verdade, a entrada era uma fraude, que ele não tinha estado nos Estados Unidos, a própria Polícia Federal, ela mudou a versão e diz que o Felipe Martins, na verdade, forjou a própria saída do país. Pá, isso é muito louco. Cara, os caras prenderam ele porque ele tinha fugido. Não fugiu. Tá provado que não. Não, mas então ele forjou que fugiu para afetar a investigação, né? Então é um plano maravilhoso. O Felipe Martins é tipo um nível de vilão de quadrinhos, assim, o quanto ele consegue, né, se pensar e fazer as coisas antes, porque ele realmente melou, né, toda a tese para prendê-lo. E a grande acusação é que ele estava participando, que nem o Júlio comentou, da tal da reunião do minuto do golpe. Isso foi alegado pelo Cid, que é o outro delator. Quer dizer, é o delator que é o grande pilar de sustentação da acusação de que houve um golpe, que todo mundo sabia, que queriam derrubar o poder, mandando velhinhas e mendigos para dentro do Palácio do Planalto, né? Então, é isso, tá, pessoal? A gente tá rindo, mas a coisa é muito triste. A coisa é muito triste. Mas essa é a alegação, tá ligado? Essa é a alegação, que o golpe de Estado estava sendo orquestrado pelo pipoqueiro, né? A senhora, as velhas bolsonaristas do Zap Zap e o mendigo que estava na frente do negócio que entrou junto. Mas, assim, tirando essas alegações, o nome do Felipe Martins voltou a aparecer dentro do Serviço de Imigração dos Estados Unidos meses depois, né, desse desenrolar todo. Assim, ó, é um caos. Só que o triste, né, Júlio? O triste é o que eles fizeram com esse cara. Porque, exatamente, que nem eles fizeram com o Cid, né? Foram lá, ficaram apertando o Cid fala, delata, o Cid isso, o Cid aquilo, né? E o Cid, a vida dele virou um inferno. Eles tentaram fazer a mesma coisa com o Felipe Martins. O que eles fizeram com o Felipe Martins, Júlio? Vamos ouvir o próprio Felipe, né? Contando o que aconteceu com ele dentro da cadeia, né? Ele já saiu da cadeia, ele tá com tornozeleira agora, está fora. Ele não pode falar, ninguém pode falar com ele. Essa aqui é a única entrevista que tem, o único depoimento que tem dele é um vídeo que tá no YouTube, tem vários trechos e tudo mais. Vamos pegar um trecho aqui do que ele conta, tá? Isso foi dito também por testemunhas, inclusive por uma testemunha que coletou isso de outras. Esse que tá falando é o próprio Felipe, tá? Das pessoas. Parte do período em que eu passei na prisão foi feito em isolamento, após o período de triagem, numa cela sem iluminação, verificada pela psicóloga da unidade, verificada pelos funcionários da unidade, durante 10 dias. Enquanto o senhor relatou isso para o juiz corregedor? Esse cara que está falando é o juiz auxiliar do caso. É o juiz auxiliar que está fazendo o seu papel aqui. Eles não mandaram o juiz principal para fazer o interrogatório. Não mandaram. É um juiz corregedor que vai todo mês, né? Excelência, eu não recebi visita do juiz corregedor, mas recebi visita da procuradora, que era corregedora dos presídios pelo Ministério Público, recebi visitas do TJ do Paraná, os funcionários, né, os servidores, isso foi relatado a eles também, a própria corregedoria do DEPEN, deputados estaduais que integravam a Comissão de Segurança Pública do Estado do Pará também estiveram lá e puderam averiguar esses fatos atestados. Já, não só... Sim, fica registrado esse ponto já, o senhor já registrou, como o senhor falou, gostaria que fosse consignado. Porque é importante, até para que... Não, o senhor já disse, ficou durante esse período, está superado, porque isso não consta da denúncia. Essa é a grande questão. Mas é parte da instrução. Eu estava preso, enquanto eu estava na solitária, inclusive, estavam tentando... Não. O senhor está dizendo que era solitária. Então, toda a descrição que está dando, quem está dando é o senhor.
Sim, eu estou deixo dando bem essa claro. descrição. A defesa tem todo o direito, e a defesa tem o direito até de falsear a verdade. Não estou imputando ao senhor. Não Só estou falseando, deixando e como isso bem claro. não estou Tá? falseando, Direito de apresentei testemunhas defesa que é amplo atestaram e isso. absoluto. Nós não Sim, temos o crime de perjúrio. Que bizarro, cara. Que loucura. Assim, ó, tu pode mentir, ele fala assim, eu tenho crime de perjúrio no Brasil, tu pode mentir, inclusive, para te defender. Mas eu não tô dizendo que tu tá mentindo. Cara, 10 dias de solitária, velho. 10 dias de solitária, assim, ó, sem luz, sem falar com ninguém. O ser humano é um bicho social. É tipo, isso é uma tortura psicológica. Exato. 10 dias. Num buraco sem falar com ninguém. Isso O é que que eles aceitável? querem, o que que eles querem que ele fale, né, cara? O que que eles querem, assim? Pois Eles é. querem que ele fale. Eles querem que ele fale alguma coisa, né? É tortura, né? E ele tá acusando aqui o sistema judicial, o sistema judiciário brasileiro de crime de tortura, né? É o que ele tá dizendo aqui, né? E aqui tá o advogado dele, que é o Chiquini, ele vai dar uma intervenção agora. No Brasil. Silêncio, só uma questão de ordem. Felipe, só um minuto. Silêncio, só uma questão de ordem. Agora a defesa técnica falando. Eu peço a máxima vênia a Vossa Excelência. Nós estamos aqui exercendo uma autodefesa em um processo extremamente complexo. Nós estamos falando de 78 está terabytes. tendo todo o direito de falar. Por essa razão, estou deixando o réu falar. A questão é que está se estendendo muito em relação a isso. Ele não conclui. Excelência. Há um injustiçado do tamanho de Felipe Martins, uma semana falando... Não sim, doutor, sim, sem problemas. O problema é que nós não temos uma semana de depoimento. O senhor sabe muito bem como funciona o processo. Eu peço vênia, Excelência, mas se necessário for, ficaremos um mês fazendo autodefesa. Vamos, senhor Felipe Martins, eu só peço a Vossa Excelência que tenha... Sim, doutor Jeffrey, eu já entendi. Eu vou conceder a palavra novamente ao réu Felipe. Eu estou tendo toda a paciência do mundo, doutor. É muito importante. É agoniante. Cara, é agoniante, assim. É tipo, é um filme de terror, tu vendo isso aqui. Eu fico pensando no coitado do Felipe, tá ligado? Que alma que ele tem que ter, que alma forte tem que ter pra tu enfrentar tudo isso aqui, cara. Essa papagaiada, assim, que a coisa não anda, a coisa fica nesse rame-rame e não anda, assim, velho. É triste isso, cara. É muito triste, e é muito interessante, né, a estratégia adotada, né, aparentemente pela acusação, né, é de pegar os auxiliares, o pessoal que era próximo, assessor direto do Bolsonaro, né, e transformá-los em delatores, né, de que, na verdade, eles estavam orquestrando um golpe e assim, né, sustentar toda a acusação. Pelo visto, não funcionou com o Felipe Martins, né? Exato. E agora ficou um imbróglio, né? Porque ficou uma coisa vexatória pública, todo mundo tá vendo, por isso que a gente tá fazendo esse react, é para as pessoas saberem essa história, o quão absurdo é o que tá acontecendo, né? Porque daí, imagina, Júlio, se tu é advogado de um grupo que se diz prerrogativas, e tu não fica preocupado com preso político sendo colocado em solitário no país. Parece até que tu tem lado, né? Exato, como é que tem jurista desse país que não tá embasbacado com esse negócio que tá acontecendo com o Felipe Martins? E na minha ignorância jurídica agora, assim, espero que algum advogado venha me resolver essa minha questão, porque eu não vejo uma terceira saída agora aqui. Parece que o caso está embretado. Ou tem uma flagrante injustiça feita contra esse cara aqui, tá? E assim, parece que é uma grande injustiça que está sendo feita contra o Felipe, e não tem mais o que dizer dessa injustiça que foi feita contra ele, e a justiça, o sistema judiciário brasileiro admite que cometeu um grande erro, ou o sistema judiciário brasileiro recrudesce sobre esse cara. Vai ficar uma coisa mais forte em cima dele, e eu acho que é a segunda alternativa. Porque o sistema judiciário brasileiro não vai admitir que errou. Aparentemente, pelo que a gente tem visto, todo o processo foi certo, tudo isso que aconteceu com esse cara foi certo, ele merece isso porque ele é um golpista, ele é um cara muito malvado, blá, blá, blá. Só que o cara tá dizendo que não participou de absolutamente nada, não tem nenhuma prova contra ele, e o cara sofreu uma baita de uma injustiça. Ou seja, o processo de execução judiciária brasileiro, penal, escambau, fez uma baita injustiça contra ele. E agora, como é que se resolve isso? É uma grande anistia inclusive para os juízes e inclusive para esses caras? Não é. Mantém eles na cadeia. Como é que se resolve isso, cara? Mas Júlio, eu não sei se tem cadeia ou mesmo punição para o agente da PF que alegou, né, que ele estava viajando, Sim. não estava.
parte do Estado. O Estado ninguém paga na pessoa física por, né, erro de avaliação. Então, assim, seria como, ok, erramos contra o Felipe Martins, sai, tá tudo ok. Isso, acho que eles vão ter que soltar ele, porque não tem prova nenhuma. Eu acho que é mais provável isso, porque eles vão lá, vão atacar mais, mas tipo, eles não têm elemento, entendeu? E assim, grande parte do absurdo que a gente tem vivido é que tem que ter uma narrativa minimamente palatável para os asseclas na mídia, para a turma do apoio, entendeu? A turma das prerrogativas, poder justificar todos os desmandos. Então, se fica tão nas claras de que, na verdade, é só discricionariedade, é só desmando mesmo, começa a ficar ruim para o apoio, entendeu? Começa a ter editorial ruim lá no Globo, inclusive, entendeu? Daí começa a ficar chato. Daí eles, então esquece isso. Vamos focar no Cid, eles vão focar aí no Cid, cara. E assim, no final das contas, né, é um regime de exceção muito engraçado, porque ele não tem sustentação. Não tem sustentação. Sim. Como é que tu vai sustentar um regime de exceção, né? Tipo, Brasil afora, sendo que tu não... Ou tu vai full totalitário, né? Ou tu vira totalitário mesmo e não, assim, ó, acabou o pretexto. É o que é e vamos embora. Ou vai ter cada vez mais gente apontando os absurdos e vai dizer assim, vai ficar cada vez mais ridículo, que o rei está nu, entendeu? E hoje, o rei que escreve mais com I tá nu. Tá nu. Tá nu. Além de sem cabelo, tá sem roupa. A coisa ficou feia aqui, é um momento histórico pro Brasil, não é um momento histórico bonito de se ver, mas é um momento histórico o que tá se fazendo com esse cara, e vamos ver os próximos dias, né, o que vai acontecer, se vão soltar ele, tipo, um cara desse tem que ter direito político, ele não pode ter nada contra ele, né, tipo, se ele quiser concorrer na próxima eleição, um Felipe Martins da vida, ele deveria poder, porque ele não fez nada, é um cara completamente limpo, aparentemente, mas vamos ver se a justiça brasileira vai reconhecer dessa forma, se a justiça brasileira vai fazer justiça. Fica o questionamento. Fica o questionamento. Até a próxima.